meu amigo. Coronado baixou o salário para 2 milhões. O salário dele baixou, mas continua 2 milhões. O salário do Coronado... Aí que tá, velho. O Coronado ganhava mais de 2 milhões no Corinthians. Tá? No primeiro ano de contrato dele, ganhou mais de 2 milhões. No último ano de contrato, ele ganha 600 mil reais de CLT, 400 mil de direitos de imagem e 12 milhões de luvas diluídas de janeiro a dezembro. E aí não precisa nem ser nenhum matemático, expert em matemática, para saber que vai dar 1 milhão. Então, o Coronado, no último ano de contrato dele do Corinthians, ele não vai ganhar menos que 2 milhões. E eu trouxe lá atrás que ia baixar e baixou. Porque a pessoa falou assim para mim, Samir, baixou. Porque as luvas do primeiro ano eram maiores do que essa. Acho que eram 15, 16 milhões com o mesmo salário. Entendeu? E a pessoa falou assim para mim, e baixou também porque tinha a comissão do empresário, que não tem agora. Agora é só o salário do cara. É só salário, é só CLT, imagem e... Só CLT, imagem e as luvas. O que o Corinthians está economizando agora é com a comissão do empresário, que também tem que pagar, é justo, o cara está trabalhando, entendeu? Cara, nós estamos falando que eu estou falando para vocês de um jogador que custa 2 milhões de reais por mês e não joga. E não joga. Entendeu? Você tem noção que outro furo de reportagem que eu trouxe, né? Como as pessoas gostam de me desvalorizar e eu só trago notícia que depois se confirma, né? Eu falei, o Garro quer renovar com o Corinthians porque ele acha que ganha pouco. Samir tá querendo tumultuar o ambiente. Samir tá com o cafezinho quer tumultuar o ambiente. Não. Eu só tô dando uma informação que fez algo honesto acontecer. Porque o Palácios ganhava 600 mil e o Garro ganhava 300. Pô, velho, alguma coisa tá errada nesse mundo. Vocês têm noção, velho? Eu quero fazer que vocês reflitam e acordem, meu irmão. No primeiro semestre de 2024, o Palácios ganhava 600 mil no Corinthians e o Garro 300. Não pode ser, velho. Hoje o Garro ganha 700 e pouco por mês. Quase não supera o Pedro Raul. E o Coronado ganha 2 milhões. O Corinthians é o campeão do padrão, porque padrão não tem. Então o salário dele tá aí já, né, discriminado para vocês, não vai baixar, né, vai ficar nessa aí de 2 milhões, um contrato bem alto, tá? Bem alto. E para um jogador que, infelizmente, é reserva, porque não vingou, né? Eu ainda... É que aí vão me chamar de passapano, né? Eu ainda colocaria o Coronado no time titular do Corinthians, daria uma sequência para ele de uns 5 jogos. Se não desse certo, aí beleza, acabou. Mas todo mundo teve sequência. Ó, o Bidon teve fase ruim e teve sequência como titular. Correto? O Garro sempre teve sequência. O Yuri teve fase ruim e teve sequência. Entendeu? O Hugo teve fase ruim, lateral esquerdo, e teve sequência. O Bidu teve fase ruim e teve sequência. O Mateuzinho teve fase ruim e teve sequência. O Félix Torres teve fase ruim e teve sequência. O ministro da Educação teve fase ruim e teve sequência. Agora, o Coronado é o único que teve fase ruim, como todo jogador, mas não teve sequência de jogos. Eu nunca vi, eu nunca vi o Coronado realizar 5 jogos seguidos como titular. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Tá? O Charles ruim teve sequência, senhor Rodrigues. Entendeu? Por exemplo, o Breno Bidon foi substituído do jogo contra o time lá. Ó, olha aqui para mim, gente.
O Breno Bidon foi substituído contra o CV. Pro CV. Pro CV. Pro CV. O Coronado não entrou. Cara, o Corinthians precisando ganhar o jogo. Outro dia o Garro fez em 2024, não lembro qual time, vocês vão lembrar melhor do que eu, vocês são mais fera que eu. Vocês vão falar aqui agora. Outro dia, o Garro fez um gol na saída do goleiro, que ele chuta rasteiro, num passe do Coronado, que eu nunca vi um cara achar um jogador na cara do gol como o Coronado achou. E não tem concorrência com o Garro, tem concorrência da posição, mas não tem egoísmo. O Coronado deixou o Garro na marca do pênalti. Qual foi esse jogo aí? Cara, você tá empatando com a grande UCV, que uma criança, que é filho do dono do time, está jogando. O Corinthians jogou com um a mais o primeiro tempo todo. O Corinthians está empatando com um time horroroso. Sai o Bidon, pô, entra o Coronado, velho. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo repercutindo, reagindo a esse vídeo do Samir Carvalho, trazendo aí uma redução no salário do Igor Coronado. Ganhava um pouco mais de 2 milhões, agora reduziu para 2 milhões. E o Igor é um jogador caro, né? E até hoje não entregou muita coisa no Corinthians. Umas pessoas entendem que ele já teve oportunidade e não aproveitou. Outros acham, por exemplo, Samir, que ele deveria ter mais oportunidade. Na verdade, o Igor Coronado é um bom jogador. Mas, para jogar no lugar do Garro, é somente poupando o Garro. Porque o Garro é muito inteligente, joga muito. E o Igor Coronado, ele não conseguiu entrar no jogo e fazer total diferença. Ele tem jogado razoavelmente bem, né? Mas falar que ele entrou e acabou com o jogo, isso não tem acontecido. O Corinthians contratou um jogador a peso de ouro, né? Pagando aí mais de 2 milhões por mês, né? E agora reduziu aí para 2 milhões de reais. Então, amanhã, né, a gente já buscou informação aqui, o Corinthians deve ter força máxima, mas talvez o técnico Ramon Dias vai poupar o Rodrigo Garro, porque o treinador está preocupado com o jogo da pré-Libertadores na quarta-feira contra o Barcelona em Guayaquil. Então o Corinthians precisa de fazer um jogo espetacular contra o Mirassol, que é um time de Série A, para se classificar, e precisa fazer também um jogo espetacular contra o Barcelona, porque se tomar lá 2, 3-0, chega aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians não tira e estará eliminado da Libertadores. Se o Corinthians conseguir a classificação, aí vai passar para a fase de grupo, e aí a competição começa a ficar mais ainda difícil, porque os times que estão classificados de forma direta são times melhores, né? O Corinthians pegou aí a Universidade Central da Venezuela e teve muita dificuldade. Então o elenco do Corinthians é um elenco curto, é um elenco pequeno, e Ramon Dias tem que conseguir alternativa para conseguir a classificação tanto contra o Mirassol, contra o Barcelona na quarta-feira de Guayaquil. Então o Igor Coronado, eu não sei se ele vai continuar no Corinthians. Tem contrato, tem que cumprir, né? Se ele vai ficar insatisfeito com essa redução salarial, se Ramon Dias tem lá dentro do Corinthians uma panelinha, porque mesmo Ramon, quando substitui o jogador de meio de campo, dificilmente ele coloca o Igor Coronado. Não sei se o treinador não gosta do futebol do Igor Coronado, não sei se o treinador não confia no futebol do jogador. Eu sei que o Igor Coronado tem tido algumas chances no Corinthians, mas muita gente entende que deveria ter muito mais, porque é um jogador que veio a peso de ouro, então precisa tirar o máximo do atleta. Gente, o Roberto, Hugo Souza, eles foram convocados para aí uma lista de 52 jogadores, né? Para a seleção brasileira, por Dorival Júnior, e Memphis Depay foi convocado aí dentro dos jogadores aí dos 52 para a seleção holandesa. Então o Corinthians, nesse meado aí de competições, provavelmente vai perder alguns jogadores importantes. Se perder o Roberto, vai ser difícil, né, ter outro do mesmo nível. O Corinthians não tem. Se perder o goleiro Hugo Souza para a seleção, é a mesma coisa. Então o Corinthians tem que analisar com muita calma se esse jogador for convocado, mas o Corinthians vai precisar deles. Reta final de Paulistão, pré-Libertadores, são jogadores muito importantes
que o Corinthians precisa de contar e com certeza jogadores que farão muita diferença no time do Corinthians, porque esse time hoje é um time razoavelmente bom, mas um elenco curto, um elenco pequeno. Então o Corinthians depende muito desse jogador. Acredito que amanhã, se o Ramon Dias popar, é somente o Rodrigo Gal. O resto vai com o time com força máxima, precisa classificar. Coordenador técnico do Mirassol é o ídolo corintiano Paulinho, que é um cara que conhece muito futebol. Se o Corinthians não entrar muito alerta, muito atento, não consegue essa classificação não, porque o Mirassol, apesar que nesses últimos jogos não tá bem, mas é um time que sabe jogar, um time que não é bobo, e não precisa pensar que porque vai vir na Neoquímica Arena vai entrar temendo, que não vai. Então o Corinthians que se cuida, Ramon Dias que tome cuidado nessa escalação do Corinthians e bota o time para jogar, que o Corinthians coletivamente não tem jogado nada. Coletivamente não tem jogado nada. O Corinthians acabou aí acertando a venda do lateral aí, Denner, garoto de 17 anos, jovem, né? E o Corinthians pegou uma joia, perdeu uma joia muito boa, jogador que ia ter futuro, mas começa a despontar no futebol aqui, os times lá de fora já levam. Foi pro Chelsea, o Corinthians vai pegar essa grana e tem que investir, pagar as dívidas, né, com honrar seus compromissos. E infelizmente não dá para contratar mais ninguém. O último jogador aí que o Corinthians contratou foi o Fabrício Angilero, que veio do Getafe, foi revelado no River Plate. E nessa primeira janela, somente esse atleta, porque daí para frente agora, só mês de junho que vai abrir a janela novo, o Corinthians vai ao mercado fazer outras contratações. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o Mirassol amanhã, das quartas de final do Paulistão? E na quarta-feira, consegue sair lá de vencer o Barcelona, de Guayaquil? Qual que é a opinião de vocês? Deixe aqui no canal o seu comentário, deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho e deixe a sua inscrição para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.